Fala comigo, meu consagrado. Em primeiro lugar, vos saúdo com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso Jornada do Hermeneuta, compreendendo o texto à luz do seu contexto. E isso é fundamental. Você está agora no primeiro módulo que tem por título Fundamentos da Hermenêutica. Você perceberá que este módulo ele está sustentado em 4 aulas que, por sua vez, serão divididas em 2 partes. Por que isso, Hernani? A princípio seriam 4 aulas somente. Todavia, para não ficar um conteúdo muito extenso, deixando o nosso leitor ou o nosso telespectador, que no caso é você, enfadado por tanta informação, nós decidimos e achamos por bem cortá-los na metade para que assim nós consigamos fazer algo mais pontual dentro de um período menor de tempo, o que vai com certeza contribuir para a melhor assimilação do conteúdo proposto, ok? Então, dito isso, vamos agora para a nossa primeira aula. E a nossa primeira aula tem como título, vamos lá, a origem mitológica da palavra hermenêutica. É muito comum você ouvir alguns termos que nós utilizamos hoje na modernidade, todavia, é muito comum também as pessoas não compreenderem a sua origem. E por que é tão importante compreender a origem de determinados termos? Para que então você venha desenvolver a consciência de o seu ponto de partida e a forma como utilizá-la hoje. Porque o que nós temos hoje, na maioria das vezes, são apenas aprimoramentos daquilo que foi criado há muito tempo atrás. Então, quando você volta na raiz, no ponto de origem, na sua criação, fica muito mais fácil para você entender o processo de desenvolvimento e a forma correta de utilizar e aplicar dentro da nossa realidade. E partindo desse princípio, nós também o faremos, né? Faremos essa análise também na etimologia da palavra hermenêutica. Como você já pode ver no slide, ela é uma palavra de raiz grega e tem a sua origem principalmente na mitologia grega. Como assim, Hernani? Quando nós falamos de mitologia grega, estamos falando de um compêndio de divindades que eram adoradas pelo povo grego, melhor dizendo, né? Não podemos esquecer desse fato. E deixa eu abrir um parêntese, não estou aqui, pelo amor de Deus, fazendo nenhum tipo de apologia a qualquer outra divindade. Estou apenas explicando o conceito histórico do termo hermenêutica, ok? Fecha parêntese, volta aqui comigo agora. Então vamos lá. O termo hermenêutica, ele é proveniente do vocabulário grego, mais especificamente da mitologia grega, porque faz alusão a uma das divindades que compõem justamente o panteão de deuses gregos. Isto é, quando falamos da Grécia Antiga, nós precisamos lembrar que, como figura hoje nos filmes de Hollywood, muitas pessoas apreciam esses filmes, nós vemos ali figuras como Zeus, Ares, Poseidon, Ártemis, Atena e por aí vai. Dentre essas divindades, nós temos também o Hermes. Cada uma possuía a sua finalidade, o seu propósito, o seu ponto de propriedade e autoridade. Então, Hermes, por sua vez, ele era justamente o deus responsável por transferir as mensagens entre os deuses do Olimpo e a humanidade. Como assim? Calma que eu vou te explicar. Hermes ele tinha a função, a responsabilidade de pegar as mensagens que os deuses do Olimpo desejavam comunicar para a humanidade, traduzir essas mensagens, interpretar essas mensagens e só então entregar essas mensagens. Vamos explicar agora de uma maneira um pouco mais didática. Imagina que aqui nós temos os seres humanos, ok? Aqui, por sua vez, nós temos agora, vou colocar aqui, divindades. Divindades Olimpo. Então, essa galera aqui desejava comunicar uma mensagem para essa galera aqui. Porém, qual que é o grande ponto? Como é que os deuses do Olimpo conseguiriam transmitir uma mensagem de acordo com o seu idioma
para a humanidade, que por sua vez estava inserida em um contexto onde o idioma era outro, o vocabulário era outro. Sendo assim, essa mensagem que partia dessa galera aqui não conseguiria surtir efeito nessa galera. Por quê? Porque para que uma mensagem seja efetiva, ela precisa ser compreensível. E para que uma mensagem seja compreensível, esse grupo daqui precisaria ter a capacidade de compreender essa mensagem. É justamente aí que entra quem? Hermes. Deixa eu colocar ele aqui. É aí que entra a figura de Hermes. Por quê? Ele vai fazer um meio-campo. Ele vai pegar a mensagem dessa galera aqui, vai traduzir, interpretar e então entregar para essa mensagem aqui. Então, qual que era a tarefa? Qual que era então a tarefa de Hermes? Pegar as mensagens do Olimpo, traduzi-las, interpretá-las e então entregá-las para a humanidade. Agora nós já conseguimos então entender qual era a função de Hermes. E olha só que interessante eu escrevi aqui. A essência da hermenêutica é a mesma da função de Hermes, que expressa a ideia de interpretar, traduzir e tornar algo compreensível. Então, a hermenêutica, que é uma palavra que se origina na divindade chamada Hermes, tem como objetivo promover ao leitor a capacidade de ler, interpretar, traduzir e compreender de forma correta uma mensagem que foi comunicada através da sua literatura. Conseguiu entender? Caso você não tenha conseguido entender, pode colocar aqui embaixo nos comentários, porque nós entraremos em contato com você para então viabilizar uma outra forma de lhe fazer entender este conteúdo, ok? Vamos lá. Então, o que é hermenêutica? Definição geral, a hermenêutica descreve os princípios usados para entender o que algo significa. Tudo aquilo que nós nos deparamos como mensagens visuais, mensagens escritas, mensagens orais, exigem da outra parte a capacidade de interpretá-la. E aqui entra um grande ponto. Existem algumas pessoas que não possuem a capacidade de se comunicar. Aí agora a gente também entra num ponto de desequilíbrio. Também não adianta jogar toda a responsabilidade nas costas do intérprete. É necessário que o locutor ele também tenha uma capacidade de comunicar com clareza, facilitando assim que a outra parte do diálogo possa compreender o que de fato este quer falar. Mas partindo do pressuposto de que o locutor, aquele que envia uma mensagem, conseguiu ser claro, é necessário agora que o intérprete, aquele que está do outro lado, consiga compreender com efetividade a mensagem que fora transmitida. E é aí que entra a hermenêutica. A hermenêutica vai proporcionar tanto métodos quanto também ferramentas para que o intérprete consiga chegar, de fato, à integralidade da compreensão da mensagem enviada. Então, para resumir, a hermenêutica, em sua definição geral, ela descreve os princípios usados para entender o que algo significa, fornecendo as ferramentas necessárias para compreender mensagens orais, escritas ou visuais. Agora, o grande ponto é onde isso se aplica na hermenêutica bíblica. Onde entra a hermenêutica bíblica e como é que eu posso fazer o uso da hermenêutica no tocante à leitura da palavra de Deus. Vamos lá. Especificamente, a hermenêutica bíblica, óbvio, descreve a tarefa de explicar o sentido das escrituras. Ok? Isso daqui, ponto pacífico entre nós. Obviamente, você já sabia disso. Agora, o grande ponto é: como é que a hermenêutica nos auxiliará a compreender os textos sagrados? E esse é o grande ponto. Nós precisamos entender, precisamos lembrar que as escrituras sagradas foram produzidas por mãos humanas. Foram homens que, de fato, escreveram aquilo que está escrito no livro que nós conhecemos hoje como Bíblia Sagrada.
Esses homens, eles eram dotados de personalidades específicas, eles eram dotados de características específicas, eles tinham um alvo específico, né? Um público destinatário específico, eles tinham uma linguagem específica e eles esperavam um resultado específico. Então a hermenêutica ela entra justamente para nos auxiliar a primeiro compreender todas essas coisas. Hernani, não entendi. Vamos lá. Uma coisa que nós precisamos nos lembrar. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Primeiro, todo texto ele foi escrito por uma pessoa. Ok? Então, quando nós queremos compreender o real sentido de uma mensagem, precisamos também compreender, pelo menos um pouco, a respeito, ou pesquisar a respeito da pessoa que escreveu essa mensagem. Então, o primeiro ponto é estudar a pessoa que escreveu a mensagem. Ok? Segundo, destinatários. Precisamos também conhecer um pouquinho dos destinatários a quem determinada escrita foi enviada. Ok? Então, primeiro nós conhecemos e estudamos a pessoa que escreveu e depois as pessoas a quem ela escreveu. E terceiro, vamos lá, vamos para o motivo. O que motivou determinada escrita. Compreendendo essas três coisas, nós nos aproximamos do real sentido daquilo que está escrito. E esse é o ponto. É aqui que entra a hermenêutica. A hermenêutica vai nos capacitar a obter essas três respostas. Ou seja, aqui é uma pergunta, aqui é outra pergunta e aqui é outra pergunta. A hermenêutica vai nos auxiliar a encontrar as respostas para essas perguntas. E são essas respostas que nos permitirão chegar e alcançar o real sentido de uma determinada mensagem. Além disso, além da leitura, existe uma diferença, isso aqui é fundamental. Você está anotando, meu consagrado? Deixa eu colocar aqui. Você está anotando? Volta para o slide agora. Você está anotando o que eu estou falando? Pelo amor de Deus, não ouse assistir essas aulas sem uma caneta e um papel do seu lado. Pelo amor de Deus, não ouse fazer isso, ok? Agora, além da leitura, o que é que nós, leitores modernos, precisamos entender? Nem todo aquele que ler consegue, de fato, interpretar. E existe um ponto de divergência aqui gigantesco. Não é porque você consegue ler a Bíblia que você consegue interpretar a Bíblia. E é aqui que nós lidamos com grande parte das heresias que são difundidas no seio da igreja. Tem muita gente lendo a Bíblia, interpretando equivocadamente, e esses equívocos são transformados em verdades absolutas que vão agora nortear os passos de muitas pessoas. Então, pelo amor de Deus, guarde isso. Nem todo aquele que lê a Bíblia consegue, de fato, interpretar a Bíblia. Na verdade, o que proporciona, o que viabiliza, o que possibilita uma correta compreensão são os métodos que a hermenêutica nos fornece. Métodos esses que você terá acesso aqui no curso Jornada do Hermeneuta. Então, guarde isso. Existe uma diferença crucial entre ler e compreender o seu sentido. Isso significa que, se o significado do autor ele é furtado, então nós entendemos que existiu aqui agora uma completa bagunça dentro do texto sagrado. Por quê? Se o escritor escreveu com um objetivo, com um público, e nós simplesmente ignoramos o objetivo, ignoramos o público e já abraçamos essa ideia, essa mensagem, essa exortação, essa orientação para nós de imediato, sem passar pelos processos construtivos do sentido da mensagem, no consagrado, nós estamos furtando a mensagem do autor e inserindo uma nova mensagem em cima daquilo que o autor escreveu. Esse é o grande ponto. Então, para que você não cometa esse erro, é necessário fazer uso de quê? Repete comigo. Hermenêutica bíblica. Repete aí, pelo amor de Deus, repete aí. Hermenêutica bíblica. Ok? É isso aí. Vamos para o próximo. A necessidade da compreensão mútua. Isso aqui eu já adiantei ali atrás. Toda comunicação tem por premissa a troca de informações. Imagino eu que você saiba o que é um diálogo. O diálogo, ele é, na verdade,
fundamentado em uma ideia onde é necessário que exista um emissor e um receptor. O emissor é aquele que fala, é aquele que verbaliza, é aquele que escreve, é aquele que envia mensagem. O receptor, por óbvio, é aquele que recebe. Num dado momento, é necessário que essas duas figuras troquem os papéis. Então, aquele que outrora recebeu vai agora se posicionar como aquele que envia. E o que havia enviado agora se tornará o receptor. Mas para que esse diálogo ele possa, de fato, resultar em algo benéfico, é necessário que ambos se compreendam. Porque pensa comigo, agora é um raciocínio muito lógico. Se eu não consigo compreender o que você me falou, automaticamente, ou eu não te darei uma resposta satisfativa, né? Uma resposta que de fato satisfaça a sua necessidade, ou então eu lhe responderei de maneira equivocada, porque a minha resposta não será congruente com a sua pergunta ou com aquilo que você me enviou como mensagem. Então, consegue compreender a grande problemática? Quando nós não compreendemos aquilo que nós lemos no texto sagrado, por óbvio, nós não conseguiremos promover o resultado esperado pelo texto sagrado. Então, para que haja de fato esse resultado benéfico, esse resultado que satisfaça aquilo que o texto quer produzir em nós, é necessário que nós o compreendamos dentro da sua original ideia. E é justamente aqui que entra a hermenêutica que nos possibilita alcançar essa real ideia. Os participantes do processo comunicativo precisam entender adequadamente as mensagens transmitidas. E com os autores bíblicos não é diferente. Nós precisamos, de fato, compreender o que eles queriam dizer naquela época para então nós compreendermos o que é que a mensagem pode transformar e promover nos dias de hoje. Por isso, a hermenêutica se faz necessária. Através dela, o leitor consegue compreender as mensagens bíblicas de acordo com a verdadeira intenção do escritor original. Então, se você precisa, ou melhor, se você quer entender a Bíblia hoje, primeiro entenda as suas escrituras lá atrás. Guarde isso, vamos para a próxima aula.